Frequências de saudação abertas, este é o episódio 56 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek desse que é a sua terceira aparição na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Die Trying, de Star Trek Discovery. Esse episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 12 de novembro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 13 de novembro de 2020 na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 5 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. Look, I'm a doctor, not an escalator. Spock, give me a hand. Nosso primeiro ato na Federação não será pilhar sua propriedade e violar uma ordem direta. Esta é uma lição que eu penso que você já deve ter aprendido, comandante. Saru falando para Michael. Vamos para a resenha do episódio. O episódio começa com Saru fazendo uma entrada no seu diário de bordo, falando que a USS Discovery se prepara para chegar na sede da Federação e da Frota Estelar e aguarda uma recepção de boas-vindas. Enquanto Saru está em um corredor olhando pela janela, seu primeiro oficial, Michael Burnham, se aproxima dele e confirma que os relatórios e registros da nave estão prontos para serem entregues à frota. Michael observa que haverá muitas perguntas sobre a queima, mas diz que também tem as suas dúvidas, como a respeito de sua mãe. Michael sabia que ela não estava em Terralísio. Eles chegam na ponte e a Tenente Detman informa que a Discovery chegou à sede da Federação. A tela mostra um campo de estrelas distorcido, uma medida de segurança para mascarar a localização, mas Saru diz que a Discovery é esperada e ordena a Detmer que avance. À medida que a nave atravessa o campo de distorção, a tripulação fica surpresa ao ver que o interior é um enorme espaço na falta de um toroide. Rosquinha, tá? Gerado por uma plataforma brilhante no centro, com várias naves estelares dentro, mantendo o campo fornecendo energia dos seus próprios núcleos de dobra. A Tenente Nilsson relata que algumas naves têm o casco feito de fibras de liga de neutrônio, que na época eles eram apenas uma teoria. Tilly observa que algumas naves têm cascos orgânicos, enquanto outros têm apenas paredes de contenção holográfica. Ozekon fica maravilhada com o tamanho de uma nave, que ela especula ser classe Constitution, que deve poder transportar uma tripulação de até 2.000 pessoas. Detmer nota uma nave com uma série de dobras destacadas e pergunta onde está o núcleo de dobra desta nave. Nian avista uma nave de reconhecimento e a equipe vê também um enorme disco coberto com uma floresta que Tilly chama de floresta tropical voadora, arrancando o riso de todos. Eles olham rapidamente para o USS Voyager NCC 74656J e se maravilham por ser a 11ª nave a carregar esse nome. Como até o Ozekon fala, eu adoraria ouvir essas histórias. Em outros lugares da Discovery, Stamets, Jet Reno e dezenas de outros membros da tripulação também se aglomeram ao redor das janelas surpresos. Bryce chama a sede para relatar sua chegada e são respondidos com uma varredura. Detman relata que perdeu o controle do leme, Bryce informa que a sede irá atracar a Discovery remotamente. Saru, Michael e Adira Tal serão transportados. Michael supõe que as varreduras foram precisas o suficiente para reconhecer o simbionte Tal. Saru deixa a ponte sob o comando de Nilsson e os três são transportados. Na sede, eles ficam maravilhados com as instalações avançadíssimas. São recebidos pelo almirante de frota, Charles Vance, comandante em chefe da Frota Estelar, e pela Tenente Willa, sua chefe de segurança. E chata de plantão. Vance observa que ele não vê um Kelpiano há algum tempo. Caminar era conhecido pela última vez como status quo, diz ele, mas está longe o suficiente para que pouco contato tenha sido feito com Caminar e muitos outros planetas da Federação desde a queima. Saru fica surpreso ao descobrir que Caminar se juntou à Federação. Outro oficial interrompe para relatar que a USS Cuyahoga relatou naves Orion e Andorianas no sistema Sigma Draconis. É a corrente Esmeralda, diz ela. Vance responde que Ozra está rapidamente se tornando mais descarado. Ele ordena atualizações regulares sobre a situação. Vance se volta para Adira, que diz que Senatal não pretendia deixar Vance esperando, mas que desejava permanecer um pouco mais na Terra para ver a neve pela última vez. Mas não tinha um bendito de holodeck não para simular a neve? Senna foi sempre sentimental, responde Vance, mas ele também avisa Adira que, embora conhecesse Senatal, não a conhece como uma nova hospedeira, e ordena que Willa leve Adira ao médico para um diagnóstico completo. Mais um oficial interrompe para dizer que a situação de vários refugiados do planeta Kili está piorando, que sua enfermaria está transbordando, exigindo que a triagem seja feita nos corredores. Parece até hospital público no Brasil. Olha por cima de uma grade para vários alienígenas humanoides deitados em biocamas e o oficial relata que o Dr. L, um holograma, uma evolução do médico holográfico de emergência da Voyager, deu a eles apenas algumas horas de vida. Proteínas com dobramento incorreto, chamadas prions, estão causando a falha do sistema nervoso em cascata dos Kili. Michael diz que eles não podem ser tratados até que seja determinado onde foram infectados, oferecendo-se para analisar sua lista de viagens. Vance responde que já está pesquisando seus registros e de certa forma rejeita a oferta de Michael. Saru diz que a Discovery está ansiosa para ajudar a Federação, mas Vance diz que eles devem ser informados primeiro. Vamos para o escritório do almirante. Michael começa a explicar toda a sua jornada e as primeiras evidências indicam que a Discovery pode ter atingido um bolsão de ondas gravitacionais anormais no buraco de minhoca, e por isso que ela chegou com um ano de atraso. Ela também confirma que enviou a armadura do Anjo Vermelho de volta ao buraco de minhoca para enviar um sinal final para Spock antes de se autodestruir.
Discovery, fazendo sua viagem no tempo só de ida. Eles também explicam como os dados da esfera incluíram 100 mil anos de informações coletadas ao longo de vida da entidade e ele se fundiu aos computadores da Discovery. O holograma, Eli, que estava olhando de perto Michael e Saru, interrompe para dizer que Saru é o último que é o piano conhecido a exibir traços bioquímicos do Varahai e Michael pode ser propenso a exagero emocional. Bem, isso todos nós sabemos. Vance observa que a inteligência artificial melhorou muito nos últimos 930 anos. Ele diz que seus scanners diagnósticos primários podem detectar anomalias tão pequenas quanto a codificação de proteínas estranhas em seus neurônios. Então você não pode mentir para mim. Vance dispensa Eli, que desaparece. O almirante revela que há apenas 38 planetas na Federação atualmente. No ápice foram 350. Ele ainda expressa a esperança de que mais mundos permaneçam membros, mas estão simplesmente fora de alcance, uma vez que os relés subespaciais caíram ou não funcionam no rastro da queima. E na tradução eu gostaria de lembrar que combustão é o escambau. A instalação representa o quartel-general da Frota Estelar e todo o governo civil da Federação. Lembrar que são duas entidades separadas. Michael começa a perguntar sobre a queima, Vance a interrompe, dizendo que não tem liberdade por discutir certos assuntos com ela. Ele observa que não há registros históricos para confirmar sua história e que grande parte do século 30 foi gasto pela Federação em uma guerra para defender os acordos temporais que proibiram viagens no tempo, tornando a mera presença da Discovery naquele ano, 3189, um crime. Saru e Michael protestam, dizendo que viajar para o futuro é a única maneira de garantir que o controle não destruísse toda a vida senciente na galáxia. Vance diz que se for verdade ele ficaria muito grato, mas confiar nele sem evidência é um risco muito grande. Bem, se coloca no lugar do cara, né? Ele planeja estudar a Discovery, reformá-la e informa que a tripulação poderá ser designada para um outro lugar, o que alarma o Capitão Saru e a comandante Michael Burnham. De volta para a Discovery, no escritório de Saru, Michael argumenta que não há tripulação com a experiência da Discovery nem ninguém é capaz de operar um motor de esporos. Saru concorda, mas diz que eles devem cumprir as ordens de Vance como oficiais da frota que são. Michael está desesperado, diz que a Discovery poderia provar seu valor, descobrindo onde os Skilly pegaram a proteína infecciosa e curando-os. Saru diz que a Discovery está em posição de ajudar, mas que eles devem solicitar a escala necessária pelos canais adequados, pois ele não deseja que o primeiro ato da nave viole uma ordem direta. Nada de passar por cima. Lá na área de embarque, toda a tripulação é reunida, todo mundo fica apavorado com esse negócio de que a frota pode separar eles. Saru pede para confiar no processo e cada um vai passar por uma entrevista com o oficial holográfico da frota. Você percebe que os oficiais holográficos não piscam. Um ouve a história do Culber sobre morrer e ser ressuscitado na rede micelial. A Reno conta como é que ela foi resgatada da USS Iwata por Mike e o Capitão Pike. Pede um lanche, tinha que ser a Reno, come lá batatas e salsa. O oficial pergunta sobre a rede Esmeralda, cadeia Esmeralda, como queira. Ela pergunta, será que isso é uma droga vinda de lá de Ryza? Mas o oficial diz que é o sindicato andoniano Orion. Olha, tem coisa interessante, hein? Reno diz que nunca ouviu falar disso. Em separado, Stamets fica afrontado quando perguntam novamente se é parte essencial da tripulação, a Detmer que o diga. Enquanto isso, Tilly discute mandar seu cabelo explodir e se tornar uma capitã dominadora terráquea no universo espelho. Nyan se recusa a dizer ao entrevistado mais do que seu nome, posto, número de série e atribuição. Aliás, descobrimos Nyan é o sobrenome dela. O nome dela começa com D. Na sede da Federação, Saru e Michael pedem a Willa para compartilhar a lista de planetas que os refugiados que lhe visitaram, mas ela os ignora. Michael observa que a unidade de esporos permite que a Discovery viaje grandes distâncias instantaneamente. Compartilhar a lista salvará vidas e permitirá que Willa odeie a Discovery um pouco mais por desperdiçar seu tempo. Começa aquele coisinha da Michael com a Willa ali, aqueles atritozinhos ali. Dois oficiais holográficos falam com Philippa Georgiou, nossa imperatriz favorita, que suas varreduras imediatamente a detectaram como uma terráquea. Georgiou, no entanto, apenas encara um homem humano mais velho parado por perto, vestindo um terno, óculos e um distintivo da frota estelar. Os hologramas a interrogam, revelando que no século anterior eles haviam descoberto uma cepa quimérica no nível subatômico das células-tronco dos terráqueos. Georgiou responde que eles não podem abalá-la adicionando um componente biológico completamente fabricado à sua maldade e mau comportamento inerente, insistindo que ela é extremamente perversa mesmo para um terráqueo. De repente os hologramas começam a funcionar mal, ficam offline. Georgiou revela ao homem que piscou na sua taxa harmônica para interromper os protocolos deles. Esse bug do sistema não foi resolvido em mais de 900 anos, hein? Criou uma falha em cascata e eles foram desligados. Ela pergunta por que ele usa óculos e ele diz que o fazem parecer mais inteligente. Lá na enfermaria, os que estão piorando. Saru e Michael dizem para o almirante que acreditam que eles adoeceram em Urna, um planeta deserto há séculos, mas que foi no passado um centro industrial usado para processar metais instáveis.
Michael diz que naquela época a Federação estava aprendendo sobre sua toxicidade. Esperava-se que uma atmosfera cada vez mais fina e altas concentrações de radiação ultravioleta B causasse uma mutação na biosfera do planeta, e os Skili devem ter comido plantas infectadas vindas desse planeta. O holograma médico diz que a única maneira de criar um antídoto seria obter uma amostra de uma proteína saudável da planta que ingeriram, mas como todo o planeta foi irradiado, não é mais possível. E aí a Michael lembra que no século 23, a Federação tinha uma nave de depósito de sementes, a USS Tikhov, que teria amostras imaculadas a bordo. O Tikhov ainda existe, mas levaria 5 meses para chegar lá, disse Vance. Michael diz que a unidade de esforos da Discovery pode fazer que ela salte até lá, volte a tempo, mas o almirante ordena que o Willa estude as especificações da nave e treine uma equipe da Federação para pilotar a Discovery. Michael protesta, está perdendo tempo, que vai ter que ensinar a tripulação a pilotar uma nave antiga com um sistema de propulsão incomum, e ele afirma, toma cuidado com a forma como você fala aí. Saru convence Vance a permitir que a tripulação permaneça, Michael comande a missão, enquanto ele permanece na sede para estabelecer confiança. Willa e 2 oficiais de segurança acompanharão Michael. Com Michael no comando, a Discovery desatraca, se move a uma posição segura. Willa faz uma piadinha, chama a nave de um fóssil, questiona se pode fazer o que a Michael prometeu, atraindo olhares céticos da tripulação da ponte. Céticos, eu diria, com raiva. A Discovery tem 3 horas para fazer esse vai e vem. Michael ordena um alerta negro, a nave pura para longe, não sem antes Michael dizer para Willa para se segurar em alguma coisa e dar um sorrisinho leve de canto de boca. A Willa tá lá meio desequilibrada, eles chegam perto de uma tempestade de íons, especulam que a Tikhov tá lá dentro, tem que ser recuperada. Vão chegando mais perto, explosões de energia, que vai arranhando um pouco os escudos. A Ozekon consegue localizar a Tikhov, que o motor tá desligado e ela funciona com energia auxiliar. Algum tipo de radiação interferiu nas varredoras da Discovery, não pode dizer se tem gente viva a bordo. A Discovery é abalada uma segunda onda e o Reese diz que a nave não está estável o suficiente para ativar o raio trator. A Detmer entra em pânico momentaneamente, Ozekon acalma ela e ela consegue estabilizar a Discovery. Reese ativa o raio trator pescando a Tikhov. Ozekon elogia Detmer, que apenas responde, já passei por coisas piores. Ozekon relata, a radiação não é ionizante, não deve apresentar risco à saúde, mas tem alguma coisa estranha lá. Tilly começa a fazer análise da radiação. Dr. Culber chega na ponte e Michael diz que pode haver uma emergência médica a bordo da Tikhov. 500 anos, cada planeta da Federação mandava uma nova tripulação para cuidar da Tikhov. Michael fica surpresa ao descobrir que os atuais zeladores da nave são Barzans, o que intriga Nian. Willa diz a ela que Barzan ingressou na Federação no século 25. Nian diz que não tinha visto um outro Barzan desde que se juntou à Frota Estelar. E Michael diz a ela para se juntar ao grupo de desembarque. O ar na Tikhov é respirável para Barzans. Michael observa que significa que ela e Culber precisarão de aparelhos de respiração enquanto Nian pode desligar os dela. O cofre só pode ser acessado por meio do transporte. Michael, Culber e Nian se transportam para Tikhov e ficam surpresos ao encontrar plantas crescendo por toda a parte. Devido ao ar ser diferente, a cor dos olhos de Nian muda. Provavelmente a atriz com isso teve que tirar as lentes de contato que ela estava usando. O cofre de semente deve ter sido então comprometido. Michael faz uma especulação. A nave deveria ter sido tripulada por 2 cientistas e seus 2 filhos, mas a radiação residual está interferindo nos tricordas, tornando difícil achá-los. Enquanto eles procuram, aparece uma distorção e seguindo. Voltamos lá para o interrogatório e aquele homem mais velho, Kovic, começa falando com Georgiou e ela começa a ficar curiosa sobre o distintivo. Ele dá o distintivo, ela, sempre irritante, joga no chão, quebra com o salto da bota, fica brincando com as peças. Ele ajusta o óculos, pergunta por que ela está viajando com a Discovery, lembra que o aniversário dele é em 5 de abril, o aniversário do primeiro contato da Terra com os vulcanos, um dia sagrado terráqueo. Ele observa que no universo espelho os humanos massacraram os vulcanos e que ele se interessou pelo universo espelho desde que era criança. Jojo concorda que os terráqueos geralmente agem sem motivações incômodas, embora ela diga que eles gostam de vingança. Ela se oferece para responder as perguntas dele se ele responder as dela, mas ele rejeita, diz que ela não vai obedecer ou vai mentir. Ela questiona quem está realmente no comando após a queima e quem foi o responsável. Ele diz que existem teorias conflitantes, nenhuma prova concreta de nenhuma delas. Jojo diz que a queima fez a Federação recuar um passo, mas o homem retruca que ela durou, ao contrário do Império Terráqueo, que ele afirma ter caído há muito tempo. Ele também diz que a distância entre os 2 universos começou a se expandir após a sua partida e não houve uma travessia em mais de 500 anos, o que significa que Georgiou está sozinha. O homem supõe que existe uma pessoa na tripulação da Discovery com quem Georgiou se preocupa, explicando por que ela permaneceu a bordo. Todos nós sabemos quem é. Volta para Tikhov, a equipe um dos aposentos da família, onde há uma projeção holográfica, onde há a mãe e 2 crianças. Michael reconhece a melodia como uma canção de Ninar que a Adira tocou no violoncelo, segundo ela, cantada pelos pais de Senatal quando ele era menino. Culber fica ali junto com Nian, que está hipnotizada pela gravação holográfica. E ela diz que gostaria de ter ido para casa antes de viajarem para o futuro. Barzan é um planeta pobre,
depende muito dos outros planetas, então por conta disso eles investem muito nos filhos. Culber diz que a sua família deveria ter ficado orgulhosa quando ela se juntou à frota, mas ela diz que eles ficaram devastados e só podem imaginar sua reação à sua suposta morte. Culber vai verificar Michael, deixando Nian para pesquisar os registros. Ela encontra uma entrada em que o pai, angustiado Dr. Atis, diz que não consegue sair da tempestade de íons e não consegue identificar a luz que os feriu. Ele especula-se que o cofre pode conter uma cura e o registro termina, mas Nian percebe que ele está extremamente distorcido na gravação. Culber chama Nian para outra sala, onde eles descobrem os tubos de estase guardando a mãe e as duas crianças. Apesar de estarem nesses tubos, eles estão mortos. Nian diz que o doutor ainda deve estar vivo e tentando salvá-las encontrando uma cura no cofre, explicando as plantas por toda a nave. E dentro do cofre, Michael não consegue fornecer o código verbal para acessar as sementes. De repente, o doutor aparece e luta para proteger as sementes, mas logo depois desaparece. Do lado de fora do cofre, Michael diz aos outros que era como se seu corpo estivesse fora de fase. Nian relata ter visto isso em seu diário. Culber diz que a dor parece ter feito Atis se desconectar da realidade e que sua família está morta, mas Nian diz que os Barzan pensam sobre a morte de maneira diferente dos humanos, o que significa que o seu comportamento pode ser lógico. No final das contas, Michael observa, eles precisam de sua autorização de voz para obter as sementes de Urna. Michael postula que a sua transformação pode ser o motivo pelo qual ele sobreviveu, enquanto sua família não. A bordo da Discovery está lá Stamets, Reno e Tilly, quase terminando de estudar a radiação. Willa está observando, dizendo que eles não têm uma relação particularmente profissional. Michael contacta eles para relatar que Atis relatou ter visto uma luz brilhante, os corpos da família têm altas concentrações de partículas beta, a está se transformando de forma incontrolável. O trio conclui rapidamente que a Tikhov foi atingido por uma ejeção de massa coronal de uma estrela próxima. A maciça tempestade de prótons radioativos teria sido mortal, mas eles concluem que Atis estava se transportando para o cofre nesse exato momento. E essa ejeção de massa coronal, EMC, interferiu com a projeção magnética da nave e desestabilizou a polarização do seu corpo em nível quântico. Resumo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Boimler naquele episódio multi-edo about Boimler de Lower Decks. Tilly relata que acredita que pode trazê-lo de volta à fase. Eles cortam a energia dos tubos de estase, puxando o Atis para fora e o pegam em um feixe de transporte que o traz de volta à fase dentro do cofre de sementes. Willa diz a Stamets, Reno e Tilly que apesar da sua disfunção, eles formam uma boa equipe, embora Stamets e Reno discordem sobre se aceitaram a disfunção. Nian diz a Atis que eles não estão tentando impedir a sua busca por uma cura, apenas obter sementes de Urna, mas Atis não responde. Culber diz a Burnham que ela precisa deixar claro para ele que sua família está morta, que ele está em perigo de não receber ajuda em breve. Burnham diz a ele sem rodeios que sua família se foi e que sabe que não há nada que possa fazer para mudar isso, mas que as sementes poderiam ajudar os Killing. O doutor, choroso, se levanta, digita seu código, Amna Tolpra. Nian lembra que são as luas mais bonitas do sistema Barzan e ele diz que são os nomes das suas duas filhas mortas. Nian retira as sementes de Urna e Michael se prepara para transportar Atis para a enfermaria, mas ele não quer ir. Culber diz que ele foi irradiado pelo EMC e que seus órgãos internos foram danificados. Ele precisa de tratamento. Fora do cofre, Culber diz que ele está agindo de forma irracional, que está pondo em risco a Tikhov e a história viva da Federação que ali está. Michael envia Culber e as sementes de volta a Discovery para começar a trabalhar no antídoto. Ela fala com Nian que respeita a decisão pessoal de Atis, mas que a Frota Estelar tem suas próprias necessidades e que às vezes não há uma boa escolha, apenas com o que você pode viver. Então, Nian se oferece para ficar na Tikhov. Michael diz a Nian que ficar significa desistir de sua carreira e ela diz que considerando o que fez a Arian, ela é boa aqui e fará com que a família de Atis volte para casa para ter um enterro adequado, e a vigilância de Barzan na nave continua e será concluída com sucesso. Ela expressa felicidade pela chance de ver seu mundo natal novamente e lembra a Michael de suas observações no funeral de Arian. Uma das razões pela quais nos juntamos à Frota Estelar é buscar o melhor em nós mesmos e nos outros, e diz que nunca viu ninguém buscar o melhor em outros como Michael pede que ela nunca pare. Elas se abraçam em lágrimas e dizem que esperam se ver novamente algum dia. Michael volta para Discovery, Nian observa de uma janela enquanto a nave salta para longe. De volta para a sede da Federação, Michael relata o sucesso da missão, Saru diz que a Discovery está pronta para novas atribuições, mas Vance avisa que as missões exploratórias agora são um luxo inacessível. Saru conta sobre a Idade das Trevas na Terra, antes da Renascença, qual a humanidade era atormentada por guerras e doenças, mas um artista italiano chamado Giotto ajudou a lançar a Renascença ao descobrir a perspectiva de 3 pontos, a técnica usada na arte bidimensional para representar a profundidade tridimensional. Isso inspirou os humanos, segundo Saru, e a perspectiva única da Discovery poderia ajudar a Federação de 3189 a olhar para cima e para as estrelas. O almirante admite que eles estão em triagem há muito tempo, Michael incentiva a manter a Discovery junto com a tripulação. Ele afirma que eles ainda não lidaram com o trauma da viagem no tempo, observando particularmente que Detmer é instável, mas Michael diz que
confia nela com a sua vida. Vance cede, mas diz que a Discovery irá para onde ele disser quando fizer o pedido. Michael pergunta sobre a queima, mas Vance diz: não há dados suficientes para apoiar qualquer teoria sobre sua origem e a Federação tem preocupações mais imediatas nesse momento. Na enfermaria, Culber dá um antídoto a um Kili. Michael pergunta a Willa sobre a música que ela ouviu a bordo da Tikov. Willa responde que a metade das pessoas com que ela perguntou sabiam alguma versão dessa música. E ela se pergunta como é que At, muito longe da sede da Federação, saberia a mesma música que tantos outros. Na Discovery, Michael se depara com Georgiou em um corredor, mas ela está lá, atônita, chocada, sem responder. Ela é alertada várias vezes, aí finalmente responde, ignora as preocupações da Michael, mas a Michael parece preocupada enquanto Georgiou se afasta. Mais tarde, Michael e Saru olham pela janela. A nova Federação do Futuro ainda não é o seu lar, admite, mas espera que se torne. Ela acrescenta que a Federação é o seu povo e que ela não pode mais separá-los como se fosse um organismo vivo, como diz Saru. Ele também a adverte para falar com Vance com mais cuidado no futuro. Saru diz que ainda há muito que eles não sabem, mas que os dois estão olhando para si. Com isso, encerramos o episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. Bem, esse é um episódio bem com a cara da nova geração. Formato, atitude, no sacrifício da Nyan, que a gente descobriu que o nome dela começa com D, e com aquilo que todo Trek gosta de ver, naves, como tem naves, viva. Uma coisa bacana é que agora a tripulação da Discovery tem um senso de pertencimento. Ela sente que agora é parte da Federação de novo, parte da frota, porque o que nos levou a crer no primeiro episódio foi que tem mais nada, não sobrou nada, só sobrou a Discovery. E, na verdade, sobrou ainda uma frota estelar bem menor, sobrou uma federação bem menor, mas sobrou. E eles têm um sentimento que pertencem àquilo. Fica um pouco de pena da Nyan ter saído da série. Eu gosto da personagem, gosto da atuação da atriz, mas a gente percebe um problema que tem em Discovery. Quando um personagem do elenco secundário começa a ter muito destaque, você já começa a olhar e dizer, vão tirar ele da série. Personagem discreta, competente, convenhamos também, a atriz é um colírio para os olhos. Vocês notaram que quando falavam de Urna, o planeta que virou um deserto tóxico, é uma mensagem ecológica? Então, pro povo da Terra, então é para abrir o olho. Eu acho que a atitude do almirante Charles Vance foi muito certa. Ele está desconfiado, afinal das contas, não há nenhum registro a respeito da Discovery. Os registros oficiais dizem que ela foi destruída em 2258, obra e graça do Spock que adulterou os registros. Aí chega uma nave quase milenar com uma tripulação tão velha quanto, dizendo, oi, eu sou da frota, legal, estamos aí. Se coloca no lugar dele, ele vai olhar e dizer, caramba, isso é um cavalo de Troia, isso não pode ser. O trauma da Detmer ainda está se manifestando, espero que não matem a personagem, porque muitas vezes eles matam, pelo menos a Nyan eles não mataram, né? Eles mantiveram ela na série. Ela tá lá, eles podem trazê-la de volta. O Saru mostra que tá sendo um baita de um capitão, ainda um pouco ingênuo em algumas coisas. A Michael vai ficar oscilando a temporada toda entre vida louca e vida breve de um ano, com o modo certinho da frota estelar e o Saru puxando ela pro lugar dela. Federação e frota estelar são duas coisas distintas, mas agora ocupam o mesmo lugar no espaço. Ponto. Uma explicação com um pouco de tecnobobrinha para algo que parece um fantasma, que é a situação do Dr. Atis. Um momento tanto quanto emocional. Aliás, eu acho que essa parte do episódio caiu um pouco. É o primeiro episódio que a Michael comanda a Discovery em si. Mesmo se aproveita do alerta negro para tirar um sarro com a Tenente Willa e tem direito inclusive ao sorrisinho safado do Kirk, de canto de boca. E a queima, gente, ainda nada se sabe, só especulações, mas é o que o Almirante disse, temos coisas mais importantes agora para resolver. Agora o cidadão lá, o David Cronenberg, aqui nas legendas do Memory Alpha está ditado como Kovic. É a seção 31. Para mim ele é a seção 31, porque o cara tá com uma insígnia da frota de terno e de óculos. Que negócio é esse? Não tá usando Retinax 5, tem a ver com a seção 31. Eu acho que daí vai ser a ponte, vai ser a bifurcação para a série da seção 31. Se você reparar, ele foi o único personagem que conseguiu deixar a Imperatriz, que se orgulha em dizer que ela é mais malvada que o Pica-Pau, deixou ela atônita e chocada. Agora vamos aos problemas que eu vi no episódio. A Nyan tem um sentimento de culpa pela morte da Aerian que não passa. Caramba, ela precisa de um divã, precisa de uma terapia. Por muito menos do que isso, em outras naves, oficiais morreram e outros passaram por cima e seguiram em frente. Outra coisa, 100 mil anos de dados da esfera no computador da Discovery, ninguém chegou a se interessar em puxar um cabinho de rede, ligar lá e fazer uma cópia? Estranho, né? Somente o Almirante dá aquela coisa, tem uma longa história pra contar. Agora uma nave tão importante quanto um silo de semente da frota, Tikov, caramba, a nave não tem um bendito de um canhão phaser pra se defender? E outra coisa, eu não consigo confiar muito em segurança por obscuridade, então pegar essa nave que é tão importante e largar ela solta no meio do espaço perdido em algum canto, é muito esquisito. Agora pra mim, o maior problema de todos, a valorização tanto quanto exacerbada estão fazendo da Michael. Eu sei que a série é centrada na Michael, ela é a personagem principal, é uma ótima personagem, eu gosto muito dela, mas em dois momentos ficou exagerado. Primeiro,
Primeiro, quando o Culber bota a Michael pra ir lá falar com o Dr. Etis, dizendo que ela é mais capacitada. Caramba, mas ele é médico. Na verdade, tinha que ser ele. Eu acho que deveria ter sido o seguinte: a Michael toma a iniciativa, não, peraí que eu vou lá falar com ele. Não, deixa eu tomar. Teria sido melhor. Ou então ele tivesse falado mesmo. Ou a Nian tivesse falado. Falando na Nian, que discursinho piegas dela a respeito da Michael. Ah, que você se importa mais do que os outros, não sei o quê. Esse é um trecho que você podia descartar do episódio, não ia interferir. Botava só os dois se despedindo e se abraçando. É um episódio que segue bem o modelo da nova geração. Eu gostei, mas tem alguns problemas. Vamos para as curiosidades e olha, tem muitas. Vamos começar pelas naves. Gente, a Egon Moss vai fazer a festa. Vai pipocar de nave nova. Todas as naves ali têm nome e aparecem pelo menos 4 nominadas. A USS Constitution, renovação na classe, a primeira nave. Lembra que toda nave que é a primeira da sua classe recebe o nome da classe. Gente, como ela é grande, 2.000 tripulantes é o dobro do número de pessoas que podem ir a bordo da Enterprise D, que era uma classe Galaxy. Enterprise D da nova geração. A USS Armstrong, Neil Armstrong, gente, claro. A USS Voyager J, dessa primeira nave a ostentar o nome Voyager, e a nave tem a seção disco triangular, assim como a primeira Voyager, assim o mesmo código naval de construção, NCC. Se vocês notarem, tocou um trecho da música de abertura da Voyager quando a nave aparece. E é claro, a USS Nog é uma homenagem ao Nog. Para quem não lembra, Nog é o personagem de Deep Space Nine, feito pelo ator Aaron Eisenberg. Ele era um Ferengi, amigo do Jake Sisko, filho do primeiro comandante, depois capitão Ben Sisko, e o ator faleceu recentemente. A nave é a classe Eisenberg, não é por causa daquele sujeito do Breaking Bad, não, tá? É por causa do Aaron Eisenberg mesmo. O NCC tem 6 dígitos. Aí que tá, houve uma petição para homenagear o Nog e o Aaron em alguma série de Star Trek. Eu assinei essa petição e agora vem a homenagem. Cara, a homenagem merecida. Liga de Neutrônio é algo que estava além do alcance dos cientistas da Federação no século 23, 24, assim como além da capacidade dos Borg, conforme foi mencionado no episódio Think Tank de Voyager. No episódio Relics da 6ª temporada da nova geração, a esfera Dyson encontrada é composta de carbono e neutrônio, sendo imune a tiros de phaser. Aliás, notaram nessa sequência a música da série clássica sendo tocada? Pô, emocionante. Aquela floresta espacial voadora é homenagem à nossa floresta amazônica, que tem tanto sofrido ultimamente com devastação e queimadas. A Federação tem no momento 38 mundos afiliados, mas chegou a ter 350 no seu auge, por ocasião de 2373, ou seja, o ano onde ocorre o filme Star Trek Primeiro Contato, tinha algo acima de 150, que é mencionado no filme. No mapa holográfico da galáxia, a gente vê alguns mundos. Vamos lá. Quadrante Delta. O mundo natal do Zankari, que aparece no episódio duplo Equinox de Voyager. O mundo natal do Zocampa, no primeiro episódio de Voyager, Caretaker. Um fórum no clã Kazon, talvez o planeta Sobras, do episódio Alliance de Voyager. Talax, o mundo natal do Nilix, aquele chato. O mundo natal dos Devor, que aparece no episódio Counterpoint de Voyager. O planeta Demônio, Sangue de Prata, do episódio Demon de Voyager. Um planetóide como classe Demônio, muito tóxico e volátil, até mesmo para entrar em uma órbita padrão. E novos locais, como postos avançados no espaço profundo da Federação, números 36 e 72. Nos quadrantes Alpha e Beta temos o sistema Vault, que aparece no episódio The Perfect Mate da nova geração. Cardassia Prime, não precisa explicar muito, nos Cardassianos, Deep Space Nine. Zetar, que aparece na série clássica no episódio The Lights of Zetar. A Terra. Argus, que aparece no episódio Obsession, da série clássica. Telar, que são dos Telaritas, fundadores da Federação. Delta, que aparece em Jornada das Estrelas, o filme, e Jornada das Estrelas, A Volta para Casa. Esses dois filmes. Corcaroli, que aparece no episódio Allegiance, de A Nova Geração. E Talos, o sistema que nós vimos em Heart of Glory, The Dolphin da nova geração e The Magnificent Ferengi Deep Space Nine. E no quadrante Gama, o primeiro e quarto mundo natal dos transmorfos que lideravam o Dominion em Deep Space Nine. Kaminar e Barzan II se tornaram membros da Federação, sendo que Barzan II no século 25. Hoje em dia, no caso século 32, não sabemos ainda quais planetas são membros da Federação, porque houve a queda dos retransmissores subespaciais. A comunicação entre mundos ficou muito mais difícil, outra consequência da queima. Aliás, a queima ocorreu 120 anos antes, no ano de 3069. Curiosamente, 1100 anos depois de 1969, que ocorreu, entre outras coisas, o Festival de Woodstock. E mais importante, o encerramento da série clássica, que o último ano é 1969. O Sindicato Andoriano Zorion, falando corrente esmeralda, rede esmeralda, cadeia esmeralda, ou seja, tudo leva a crer que os andorianos caíram fora da Federação, se juntaram ao sindicato de Orion e estão fazendo coisas bem desagradáveis por aí. O sistema é Sigma Draconis, onde ocorreu o episódio Spock's Brain da série clássica. Sim, o cérebro de Spock, um daqueles episódios que a gente ama odiar, assim como o episódio Threshold, da 2ª temporada de Voyager. Se bem que Threshold a gente não ama, a gente odeia ele mesmo. A nave citada, que é mencionada a USS Cuyahoga, porque ela recebe esse nome? Um dos autores do episódio, Sean Cochran, nasceu na cidade de Shaker Heights, que faz parte do condado de Cuyahoga, em Ohio. Ele escreveu também
também, junto com Michael Chabon, o Short Track Calypso. Mudou o uniforme de novo, mas uma coisa parece ter mantido: o sistema de cores na nova geração. Vermelho ali para comando, amarelo ou dourado para operações, azul ciências para a área médica, branco. O Skilly sofre de uma doença causada por prions. O que é um prion? É um agente infeccioso composto por proteínas com uma forma modificada. Um exemplo de uma doença causada por prion é a doença da vaca louca, que em humanos pode se tornar a doença de Creutzfeldt-Jakob variante. O ator que faz o Almirante Vance é israelense. Eu olhei e me pareceu familiar, até que eu fui pesquisar e descobri que ele trabalhou no filme Retorno da Múmia. O holograma médico, com certeza uma evolução do Doutor de Voyager, e aliás ele disse que o sistema límbico da Michael está sobrecarregado. Será por isso que ela se emociona tanto? Oficialmente a Discovery foi destruída em 2358. O Almirante Vance mencionou os acordos temporais que a Federação passou a boa parte do século 30 lutando para mantê-los. Isso faz referência a Star Trek Enterprise, quando fala das guerras temporais, ou lá no século 31, você vê ali que também as guerras temporais que o Book tinha mencionado no primeiro episódio da terceira temporada de Discovery. Então, são as mesmas guerras temporais que o agente Daniels mostrou ao Capitão Archer. Nós temos várias menções a episódios passados de Discovery durante os interrogatórios, passando inclusive pela chapinha que a Tilly fez para virar Capitã Killy no Universo Espelho. Durante o interrogatório de Georgiou, aquele homem misterioso, que não sabemos quem é, a princípio, é chamado de Kovic. Aquele homem nada mais nada menos é que o aclamado diretor de cinema David Cronenberg. Parece que ele resolveu dar um tempinho agora em dirigir, ele não dirige um filme desde 2014 e agora ele está dedicando um pouco à atuação. Para quem está tentando lembrar de que ele fez, vou lembrar de dois filmes: o remake de A Mosca, dos anos 80, e Scanners. Aliás, o Kovic é fascinado pelo Universo Espelho, dá a notícia triste para Georgiou que o Império Terráqueo caiu. O aniversário dele é em 5 de abril, dia do primeiro contato. A ideia da USS Tikhov, detalhe para o código 1067M, significa que essa provavelmente é a 13ª nave a ter esse código. E essa ideia de ser um banco de sementes é baseada na realidade atual. Existe um silo global de sementes em Svalbard, que é um banco de sementes gigantesco construído na Noruega, inaugurado em 2008. Quem quiser colocar sementes para que sobrevivam ao caso de uma grande destruição, poderá colocar lá de forma gratuita. Se quiserem, vale a pena ver isso. Se tiverem curiosidade, procurem mais a respeito para saber. Essa nave provavelmente ela foi sendo substituída ao longo dos tempos, e Tikhov é uma homenagem ao astrônomo soviético Gravil Tikhov. Dr. Atis recebe esse nome sendo uma referência à divindade Atis, das mitologias frígia e grega, deus da vegetação. Aliás, ele ficou fora de fase que nem o Boimler, eu falei no episódio de Lower Decks. A diferença é que o Dr. Atis não ficou brilhando. E o pintor citado por Saru Giotto, ele viveu no final da Idade Média, considerado um dos precursores da pintura renascentista, e a Agência Espacial Europeia batizou com o nome dele uma sonda que pesquisou o cometa Halley de perto em 1986. Conclusão. Olha, a temporada pra mim continua ótima, e o que me faz ficar preocupado é quando vier o episódio ruim, porque sempre virá um episódio ruim. Até agora eu não sei muito bem o que esperar, né? Então acho que vai ser agora um pouco de mistério da semana, com o que foi a queima, vamos saber, mas parece que o Booker aparece no próximo episódio. Vamos ver. E com isso fechamos mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por você ter ouvido a gente até aqui. comboconteúdo.com para ler, ouvir e ler e consumir conteúdo de excelente qualidade. Campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. retrocomputaria.com.br para ler, ouvir notícias e informações sobre retrocomputação. trekbrasileiros.org para você estar bem informado com essa que é a maior fonte de Star Trek no Brasil. Frequência e saudações encerradas. Até o próximo episódio. Esta é uma produção da Combo. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.